tinha tudo para dar certo. Poderíamos ser felizes, mas essa maldição foi escolher logo a mulher dos meus sonhos. Tinha 21 anos nessa época, hoje já tenho meus 54 anos. Vivo sozinho, pois, depois daquele amor, nunca mais eu me aventurei em outro. Mas não por medo, mas sim porque eu não amava mais ninguém a não ser ela. Como jovem que eu era, gostava de curtir a vida, indo para baladas, festas com meus amigos e de tudo um pouco. E em uma dessas saídas eu conheci a Marina, uma moça linda, loira, cabelos cacheados e longos, um sorriso meigo que deixava qualquer homem de queixo caído, e eu fui um deles. Já tinha visto ela várias vezes em uma balada que sempre íamos nos finais de semana, e ela sempre ficava sozinha. Nenhuma pessoa se aproximava dela, nenhum homem. E eu pensando que ela poderia ter um namorado. Então, também resisti a isso. Mas, depois de confirmar que ela era solteira, fui me aproximando aos poucos, sem mostrar diretamente o meu interesse. O incrível era que sempre que ela ficava me olhando, enquanto eu estava tomando cerveja com meus amigos. Certa noite, nós fomos para lá e começamos a curtir a noite de sábado, quando vi aquela linda moça entrar no estabelecimento e ir até o balcão pedir sua bebida de sempre. Cheguei no balcão e disse que pagaria sua bebida. Meio envergonhada, agradeceu e ali começamos a conversar. Papo vai, papo vem. Lhe perguntei o porquê de ela ser tão solitária daquela forma. Ela me disse que era de poucos amigos e era muito tímida. Disse a ela que tudo bem e que tinha gostado de conversar com ela. Ela me retribuiu então com um beijo no meu rosto. Nem preciso falar que meu coração disparou após aquela ação inesperada dela. Trocamos telefones e os dias, semanas e meses se passando e nós a conversar. Já não estava aguentando aquela situação na qual quem está apaixonado por alguém aguenta por muito tempo. Passava o dia todo pensando nela, em nós felizes. Então, eu desabafava com meus amigos e minha mãe, que sempre me deu bons conselhos e me dizia para eu falar a verdade antes que fosse tarde demais. Toda vez que eu ligava para ela, meus pensamentos diziam: fala a verdade para ela, trouxa. Mas eu acabava me enrolando todo e até mesmo me engasgava de nervoso e nunca tinha essa coragem. Foi aí que um amigo meu me deu uma dica, que eu a convidasse para jantar na noite de sábado, e assim eu fiz. Ela relutou muito até aceitar. No sábado pela manhã eu estava muito nervoso e ansioso para o nosso encontro. Aquele dia passou rápido e logo a noite chegou. Me arrumei e fui até o local marcado. Ao chegar lá, me surpreendi. Ela já me esperava e, linda como sempre. Nos cumprimentamos e fomos para a mesa na qual havia reservado. Pedimos água antes de comer alguma coisa e depois de jantarmos, fomos conversar um pouco em uma praça que existia ali perto. A nossa conversa foi de tudo um pouco, até eu perguntar o que ela fazia. Ela me disse que era escritora. Criava contos e histórias para crianças. Mencionei então que gostava muito daquele tipo de conteúdo. O meu trabalho naquela época era de administração dos negócios da família, que tinha viajado para o exterior, menos a minha mãe. Após algumas horas, resolvemos ir para casa. Deixei ela em sua residência e fui para a minha. Na minha mente, não saía o que eu tinha feito de ter perdido aquela oportunidade de falar o que eu sentia por ela. Fiz a volta com o carro e voltei até a sua casa, e após algumas buzinadas, ela enfim saiu. Assustada, me perguntou o que tinha acontecido, e eu falei que não aguentava mais aquela situação, que meus dias estavam péssimos, e perguntei se ela queria namorar comigo. Emocionada, dizia que não podia aceitar o meu pedido, e eu perguntei o porquê, já que ela era solteira.
Ela me dizia o tempo todo que eu não era a pessoa certa para ela e muitas outras coisas. Bastante decepcionado, entrei no meu carro e fui embora chorando e triste por aquilo ter acontecido. Os dias iam se passando e eu em casa triste da vida. Perguntei várias vezes para ela e ela sempre me desconversava. Nossa amizade não era mais a mesma. Eu teria acabado com a nossa amizade? Certo dia, eu estava conversando com meu pai pelo telefone, quando meu celular toca. Era Marina, dizendo que precisávamos conversar. Rapidamente desliguei o telefone e o celular e parti em direção à sua casa. Ela me aguardava e me convidou para irmos a um lugar mais reservado. Ela me levou então até uma área de morros. Era um lugar muito lindo. E após um tempo conversando, ela disse que tinha medo de se apaixonar. Curioso, perguntei o porquê. E ela me disse que há uns anos atrás, seu namorado havia largado ela na pior fase de sua vida, a perda de sua mãe. Disse-lhe que não queria fazer aquela covardia com ela. Me aproximei dela e nos beijamos. A partir daquele momento em diante, estávamos namorando. A vida para mim agora tinha sentido. A felicidade tinha voltado. O tempo ia passando e nós felizes, como em um conto de fadas, igual aos que ela criava. Tempos depois, percebi que ela havia mudado. Já estávamos namorando há 3 anos e desde aquele período tudo estava bem. O seu comportamento de uma pessoa doce mudou para de uma pessoa irritada e agressiva com qualquer coisa. Sempre que eu a perguntava o que era, ela mudava completamente. Já estava com medo. Então, certa noite, estávamos em minha casa, quando, perto das 11 horas, ela disse que precisava ir embora o mais rápido possível. Ainda questionei, mas ela saiu sem dar explicações. Subiu em sua motocicleta e partiu. Sem entender nada, voltei para dentro e fui dormir. Naquela noite, algo estava errado no ar. Os cachorros da vizinhança latiam loucamente. Uivos estranhos ecoavam na região daquela pequena cidade. No dia seguinte, só se ouvia os comentários das pessoas dizendo a respeito dos sons estranhos. Então, liguei para a Marina, para saber se ela tinha ouvido algo daqueles sons, mas ela não me atendia. Fiquei horas ligando para ela e nada. Então resolvi ir até sua casa e ela não estava. Preocupado, pois assim que ela havia saído, com um tempo depois, começou aqueles sons misteriosos. Procurei até que ela me ligou falando que estava na casa de uma amiga. As semanas foram avançando e sempre quando era final de semana, ela saía antes das 11 horas e só me ligava à tarde do outro dia. Ainda não tinha relacionado nada, talvez por estar muito apaixonado, mas os barulhos só ocorriam aos finais de semana, a partir da madrugada. Conversando com um amigo, ele também ouvia aqueles barulhos e dizia que escutava algo grande correndo na rua de sua casa, acompanhado por uma ruma de cachorros que dormiam na rua. Ele desconfiava que aquilo que estava na cidade era um lobisomem, mas ainda não tinha certeza e me disse que iria pesquisar mais. Teríamos um lobisomem em nossa cidade, mas por que ele nunca tinha vindo para a zona urbana antes? Seria que era uma pessoa nova na cidade? Eram perguntas que logo teríamos a resposta. Pesquisando em vários sites, descobri que o lobisomem gostava mais de zona rural, atacar animais de sítios e fazendas e, é claro, uivar para a lua. Nem sempre que eu ouvia os uivos tinha a lua ou, se necessário, a lua cheia, como diz na lenda. O que me intrigava era que, por que um animal daqueles estaria lá? Porque seria uma região urbana. Enquanto isso, Marina mostrava o seu comportamento que adquiriu há dias atrás. Certa noite, estávamos conversando lá em minha casa.
e disse que iria colocar um filme para nós vermos. Ela confirmou com um balanço de cabeça. Como estava pesquisando muito sobre lobisomens, preferi assistir o filme Lua Negra. Preparei umas pipocas e ali na sala começamos a curtir aquele filme assustador e ótimo também. Senti que ela estava desconfortada com algo. Perguntei o que era. Então ela disse que não gostava de filmes de lobisomem, por sofrer muito por conta dos pesadelos que tinha com aquela criatura. Retirei o filme e ela foi para casa. Ainda insisti para que ela ficasse lá, mas se irritou bastante e foi embora assim mesmo. Não vou negar, mas eu estava ficando com medo daquelas atitudes dela. Fui navegar um pouco na internet e pesquisar mais sobre essa criatura. Na mesma hora, meu amigo me liga e manda eu olhar no noticiário policial. De acordo com os moradores, era por volta das 2h30 da manhã, quando foram acordados por um grande som no curral de seus animais. Ao saírem para fora, viram um grande animal negro atacando seus porcos. Segundo eles, aquilo era um lobisomem. Além disso, aquilo exalava um cheiro forte de carniça. Ainda também nos relataram que estavam ouvindo muitos uivos na madrugada, coisa que não era comum por lá, nem lobos tinham também. Agora, os moradores estão com medo e assustados. Cedo, eles entram e colocam as crianças para dormir, e só saem quando o sol nasce por completo. Tínhamos um lobisomem real, e só faltava saber quem era. Aquela pequena cidade estava mergulhada em um medo assustador. Por onde se passava, as casas eram trancadas e nenhuma pessoa ficava mais no lado de fora ao anoitecer. Disse para a Marina que nos víssemos só pela manhã ou pela tarde, já que a cidade estava no toque de recolher, e assim ela confirmou. Em uma noite eu recebi a visita daquela criatura. Eu estava fazendo algumas contas da empresa de meu pai, quando ouvi um barulho que vinha dos fundos do meu quintal. Meu terreno era cercado por um muro alto e eu vi como se fosse uma pessoa tentando subir. Então, devido àqueles barulhos, saí para fora e vi uma coisa grande tentando subir. Aquilo tinha uma cabeça grande e peluda, além de um forte odor. E, quando me viu, soltou um rosnado e fez a menção de subir. No mesmo momento, saí correndo para dentro de casa e me tranquei. E eu vi quando aquilo pulou para dentro. Àquela altura, os cachorros das casas vizinhas latiam feito loucos. E em pânico, liguei para a polícia que, minutos depois, chegou. Mas a criatura já havia fugido. Vasculhando pelo terreiro no outro dia, encontrei algo que me intrigou muito, além do odor deixado por aquela criatura. Perto da porta, eu encontrei um pequeno cocó que Marina usava. Poderia ter ela perdido algum dia? Sim. Mas o que explicava o odor da criatura e fios de cabelos escuros, sendo que ela era loira? Eu estava muito confuso. Eu não sabia mais o que pensar. Será que a minha namorada era um lobisomem? Não. Eu estava ficando louco, só podia. E certo dia chamei Marina para conversar. Após um tempo, ela chegou em minha casa e, conversando, lhe mostrei o seu cocó. Ela ficou estranha. Percebi pela expressão de alegre para apreensiva. Perguntei o que era aquilo e ela me disse que era dela. Sim, mas no dia seguinte, após a noite em que a coisa quis me atacar, eu encontrei aquilo na porta, junto com fios de cabelos escuros e o odor que aquilo tinha. Uma lágrima escorreu do seu belo rosto meigo. Agora, ela estava em prantos. Por que você está chorando, amor? Eu perguntei enquanto pegava em suas mãos trêmulas. Marina me falou que a coisa que me visitou na semana passada era ela. Minha namorada era a pessoa que eu mais amava, era aquilo. No mesmo instante, estávamos nós dois chorando. Ela dizia que tinha nascido com aquela maldição posta por sua avó por parte de pai, que não aceitava o casamento de seus pais. Seu pai morreu em um acidente dias depois de seu nascimento,
e sua mãe adoeceu de uma doença das quais os médicos não descobriram. Sua sina passou a valer após ela completar seus 16 anos, e desde aquele dia passou a se transformar sempre nas madrugadas de sexta para sábado. Não tinha lua para sua transformação, e isso explica a aparição daquela criatura em noites de lua comum ou de sem lua também. Abracei-a e disse que iria ficar tudo bem. Ela não tinha a intenção de machucar ninguém, muito menos eu, e era por isso que ela não queria namorar comigo, por conta de minha reação. Lhe disse que ficaríamos bem, que nada iria nos atrapalhar, nem se fosse sua transformação. Ela então me deu um beijo e se foi. Disse que os momentos que passou ao meu lado foram os melhores de sua vida. Implorei para que ela não se fosse, mas ela foi e sumiu da minha vida. A cidade voltou ao normal, a rotina das pessoas se normalizou e eu sempre a pensar nela. Não precisava ela ter me deixado, pois seu segredo iria ficar guardado para sempre comigo. Aquela maldição me tirou a pessoa que eu mais amava, e ainda hoje fico pensando onde Marina está. Às vezes escuto uivos ao longe e penso ser ela, mas ainda hoje espero seu retorno, sendo na forma humana ou em forma de fera, pois o meu amor por ela vence o medo de ver a fera da lua cheia. Boa noite e fiquem com Deus.